Oi, eu sou a Giana e fico muito feliz com a sua visita ao meu casebre. O espaço é simples, mas quando ligamos o candeeiro, as ideias ganham vida. Por aqui, falamos um pouco sobre o universo da restauração, da conservação, refletimos como algumas coisas nos afetam e também pensamos no nosso futuro enquanto restauradores e conservadores, mas principalmente enquanto entusiastas do tema. Nesse episódio, eu decidi escrever sobre arcabouço. E quando pensei em escrever sobre esse tema, eu achei que seria mais simples. Veja bem, o que forma um conservador restaurador pode ser bem mais do que sua formação acadêmica. E eu sei que isso acontece em muitas outras profissões também. Mas eu quero trazer isso para a nossa realidade. Eu quero compartilhar com você muito do que eu penso e às vezes paira em minha cabeça. Eu comecei falando que é difícil falar em arcabouço, porque por si só, essa é uma expressão que carrega certa complexidade. Você já ouviu essa palavra? Muitas vezes ela vem colada de outra, intelectual, o tal do arcabouço intelectual. No que diz respeito à biologia, um arcabouço é a armação dos ossos do corpo humano ou de qualquer animal, aquela caixa torácica que segura tudo dentro do seu peito. Aparentemente, a palavra arcabouço tem uma origem etimológica inceta. Uma das teorias mais comuns sugere que venha da palavra arca, ou seja, um baú, um cofre, um armário, algo semelhante àquela arca que mencionei no episódio anterior. Um lugar onde se guarda o que é precioso. Tá sentindo a conexão com a gente? Bom, essa teoria também é reforçada pelo fato de que arcabouço é usado para descrever a estrutura interna de um edifício ou de um objeto, como uma espécie de armação. Em conservação e restauro, arcabouço pode ser não apenas uma analogia. Ela ajuda também a entender, a pensar o que carrega o nosso trabalho. Que tipo de conhecimento a gente precisa acumular? O que ele sustenta? Será que toda essa estrutura pesa de alguma forma? Se pesa, como tudo isso nos afeta? O que essa arca protege? Nós sabemos que, para quem olha de fora, a conservação, a restauração, podem parecer atividades muito específicas. Mexer com objetos antigos, recuperar superfícies, dar nova vida ao que parece perdido. Mas por trás disso tudo tem uma bagagem imensa, e é aqui que entra o tal do arcabouço. Para começar, o conservador restaurador precisa de uma base sólida relacionada ao conhecimento técnico em geral. Por exemplo, química de materiais, história da arte, tipologias de madeira, tecido, metal, papel, noções de arqueologia, arquitetura, museologia, conservação preventiva, ética profissional, documentação e muito mais. Marcenaria, tapeçaria, pigmentação, vernizes em geral, o envelhecimento natural, a diferença disso para o envelhecimento artificial. É uma formação multidisciplinar por natureza, e esse talvez seja um dos grandes traços da nossa profissão. Quase nenhuma dessas disciplinas dá conta de tudo sozinha. O que nos faz andar é a ligação entre esses saberes. E isso leva a um ponto muito importante. Esse arcabouço se forma com o tempo, e para alguns ele nunca estará completo, visto que a formação é contínua. Por isso, o conservador restaurador precisa de muitas competências, mas a princípio, aqui, nós vamos focar em algo que não é ensinado em qualquer lugar: o discernimento. Discernimento para saber quando usar o que se sabe e, principalmente, quando pedir ajuda. Afinal, o arcabouço do restaurador pode ser vasto, mas ele não é universal. Cada país, cada cultura, cada estado do Brasil, às vezes, tem uma abordagem diferente para a formação dos profissionais. Em alguns lugares, é uma profissão com caminhos bem definidos e até com cursos de graduação ou pós-graduação.
Em outros, o aprendizado é quase que todo informal, passado de mestre para aprendiz. Já ouvi dizer que em países como a Itália, o restauro tem uma tradição muito forte e uma sistematização. Os cursos são bem estruturados, com currículos pesados em história da arte, química de material e formação prática supervisionada. Já na França, a profissão também tem uma trajetória formalizada, mas o mercado de trabalho exige um conhecimento mais detalhado de técnicas antigas, com foco em restauro preventivo. Por outro lado, em lugares do nosso Brasil brasileiro, o ofício vem caminhando para uma formalização clara. Mas muitas vezes o saber é transmitido de forma empírica. Por isso, restauradores precisam buscar conhecimentos de fontes variadas, muitas vezes se desdobrando em cursos e formações que não estão ligados diretamente ao ofício, mas que vão lhes conceder contato com o suporte escolhido e conceder prática ao manejar esse suporte, o que nós sabemos que é crucial. Nós já respondemos o tipo de conhecimento que precisamos acumular e como esse conhecimento sustenta o nosso trabalho. Eu acredito que já possamos concordar na multidisciplinaridade da profissão e da importância de respeitar o que está sob nossos cuidados, certo? O estudo constante sobre técnicas antigas e condutas profissionais, sobre como replicá-las, nos mune e nos ajuda a saber que estamos fazendo certo para aquela situação, para aquele objeto, seja um patrimônio ou um item afetivo de alguém. Todos merecem o melhor tratamento. E sim, as tecnologias são bem-vindas, nos ajudam constantemente, desde que usadas com discernimento. E aí vem a pergunta que não quer calar. Será que todo esse saber também nos protege? Porque quando estamos bem embasados, bem formados, nós nos sentimos mais seguros. Então sim. E o contrário também é verdade. Quando falta estrutura, tudo parece uma ameaça para a gente, ao nosso trabalho, ao nosso emocional, à autoestima enquanto profissionais e, quiçá, a autoestima como pessoas mesmo. E é sério, em algum momento também quero falar disso aqui, porque falando novamente do ponto de vista profissão conservador-restaurador, pode ser denso. Nós lidamos com preciosidades consolidadas pelo tempo. E além da técnica, muitas decisões são tomadas a partir de todo o conhecimento coletado a partir da prática vivida. Talvez o segredo esteja em saber onde está o valor, no objeto em si ou no sentido que esse objeto carrega. Porque se o que a gente quer preservar é a história, então talvez a história exija novos meios para continuar sendo contada. Isso me leva à parte final desse episódio. A gente falou de estrutura, de saber, de proteção, de reconhecimento. Mas como que nós acessamos tudo isso? Como um profissional que está começando, ou mesmo que já tem uma estrada comprida, pode continuar nutrindo o teu arcabouço pessoal? A resposta que eu encontrei é antiga. É a convivência, é o estar junto, é o observar, é ser guiado para que depois possa guiar. Aprender com a experiência dos outros. E esse também é um ótimo tema para trazer por aqui, o discipulado no restauro. Sim, essa ideia que parece religiosa, mas que no fundo é sobre acompanhar e ser acompanhado. Sobre como os saberes passam de corpo para corpo, de cabeça para cabeça, de oficina para oficina. Mais do que o saber acadêmico, nós precisamos dar valor aos nossos mestres dos ofícios. Eu quero te deixar com uma imagem. A do arcabouço como algo invisível, mas essencial. Ele não aparece na superfície do objeto, do nosso corpo, mas é ele que segura tudo de pé. O arcabouço não é só isso que sustenta. Ele também permite o movimento. Os nossos ossos, eles se articulam, assim como a madeira se expande e retrai, como as estruturas em geral respiram. Talvez o restaurador também precise de um arcabouço assim,
firme o suficiente para aguentar o peso de suas escolhas, mas flexível o bastante para continuar aprendendo, especialmente com outros. Que a gente cuide disso com extremo zelo, que se forme, que se informe, se proteja. A conservação e restauração pode até não ser ainda uma profissão plenamente reconhecida e regulamentada como gostaríamos, mas uma coisa é certa, ela tem uma estrutura, e nós já fazemos parte dessa estrutura. Só que existe uma camada mais funda nesse arcabouço que nem sempre a gente nomeia, e que eu não queria deixar de trazer aqui. Quando nós pensamos em estrutura, logo imaginamos em algo interno, aquilo que está por detrás, que está atrás, que sustenta, mas que nem sempre a gente vê. Isso tem muito a ver com restauro. É um ofício que vive no invisível, que carrega a memória, mesmo quando a superfície já se desgastou. E aí me veio esse estalo. Talvez o próprio restaurador seja parte de uma estrutura ainda maior, social, cultural, para alguns até ancestral. Porque pensa comigo, o restauro com esse nome bonito e técnico pode ser recente como uma profissão. Mas o ato, o gesto de cuidar, de conservar, de manter o que importa, de consertar o que quebrou, isso é antigo como o mundo. Desde sempre, quando algo se estragava, havia alguém que sabia cuidar daquilo. Consertar a roda de uma carroça, remendar o pano de uma tenda, reformar o antigo altar de uma vila. Havia sempre quem soubesse escutar a matéria com paciência, respeitar o tempo do objeto, acolher o que veio antes. E esse alguém, para mim, definitivamente é o conservador restaurador de hoje em dia. Por isso, de novo, o que nos sustenta não é só feito de técnica, é feito também de linhagem, de práticas passadas de mãos em mãos, de respeito por tudo que durou e por quem fez durar. A gente não está inventando nada, só estamos reforçando um elo numa corrente muito antiga. E quando a gente entende isso, quando percebe que faz parte de um corpo maior, de uma rede de pessoas que há séculos sustenta a memória do mundo, o ofício muda de lugar. Deixa de ser uma função e vira uma missão, uma presença, uma continuidade. E é você que chegou até aqui. Muito obrigada por ouvir. Espero que você tenha gostado. Quero muito que você curta, compartilhe com outras pessoas que são entusiastas desse assunto. Hoje mergulhamos na ideia de que um arcabouço pode ser aí uma metáfora para a realidade da nossa profissão. Mas nos próximos episódios espero mergulhar com você em outros assuntos bem interessantes também. Abraços.